Meus queridos, olá! Hoje eu estou aqui com ela que é socióloga, neuropsicoterapeuta, palestrante e professora. Nada mais, nada menos do que Francine Radzevicius. Bem-vinda, Francine. Obrigada, tudo bem com você? Tudo e com você. Tudo em ordem. Então, tudo bem. Pessoal, aqui nós estamos anunciando desde algum tempinho sobre esse encontro. A professora Francine foi a minha professora de sociologia, né? No período que estive em São Paulo, uma excelente professora. Aí ela faz atendimento, não faz? Sim, Pois é, nós temos os arrobas, vamos deixar na descrição também os contatos. Se vocês isso. quiserem entrar em contato, marcar uma consulta, tá? Marcar consulta, marcar palestra, conselhos, seguir no Instagram. Isso mesmo. Professora, vamos lá. O nosso tema é ansiedade, depressão, pandemia e fé. Nós temos deparado, né, nesses últimos tempos, esses picos na nossa sociedade, aqui no Brasil e no mundo, onde as pessoas têm desenvolvido a ansiedade. Eu queria que a senhora. Posso falar a você? Pode, Então lógico. tá bom. Na sua visão, o que tem acontecido com a nossa geração? Por que está tendo tanto caso de ansiedade? Primeiramente, eu vou começar com o meu tipo bordão Amores e Amoras, né? É o seguinte, é um tema muito delicado, é um tema que antes já da pandemia eu trabalhava isso muito, principalmente com reuniões, nós formávamos grupos, assistíamos, por incrível que pareça, um dorama, e no grupo do WhatsApp mesmo as pessoas discutiam o que deixava bem, o que era nostálgico, o que não era, e etc., né? E, então, isso já vem, né, um trabalho que eu venho galgando aí antes da pandemia, e aí a gente se depara com esse processo, que é a pandemia que mudou todo o hábito do brasileiro e do mundo, né? A gente fala muito do brasileiro porque eu sempre falo assim, que, em primeiro lugar, o brasileiro tem que se comparar com o brasileiro. Por quê? Porque é a nossa vivência, né? A nossa experiência, o que a gente vê. Verdade. Em segundo lugar, a gente mudou muito o hábito de vida. Lógico, foi uma mudança mundial, mas a gente está aqui, né? A gente está cercado, o nosso dia a dia, a gente está cercado aqui, com brasileiros, Sim, com as nossas pessoas. Então, eu sempre enfatizo muito assim, número de ansiedade, porcentagem no Brasil, porcentagem de ansiedade no mundo, mas eu sempre falo assim, no Brasil, o quanto está sendo, quanto que a gente está tendo de ansiedade, quanto que a gente está tendo de depressão, como que é isso, como que mudou, né? Então, se você me permitir, eu vou começar, se não, você pode dar um stop, eu paro, é o acordo que eu faço. Quando eu estou dando palestra, ou quando eu estou dando aula, eu falo, qualquer coisa pode falar, porque eu gosto de falar, né? pode dar continuidade, professora. Então, começando assim, você quer que eu parto do ponto de ansiedade, falar primeiro dessa ansiedade? Uhum, pode ser. Então, vamos lá. Eu já vou falar ansiedade e na mudança dos nossos hábitos, porque é o seguinte, todo costume, toda essa mudança de hábito, na verdade, ela veio para ficar, né? Seria muito a gente subestimar muito e falar assim, olha, agora vai tudo voltar como era antes. Não, Uhum. voltar ao normal nosso agora é você continuar trabalhando de casa, mas podendo, talvez, ir num lugar sem máscara, mas podendo ir numa academia, ir no mercado, coisa que, né, nós fomos privados de fazer por causa da Sim. pandemia. Então, depois da pandemia, para vocês terem uma ideia, o nível de aumento de pessoas ansiosas foi de 40% aqui do Brasil.
É muita coisa. Antes da pandemia, a gente já tinha um público de pessoas ansiosas, um público alto, porém, depois da pandemia, a gente teve um aumento de 40% entre ansiedade e depressão, tá? O que se deve a esse estresse, o que se deve a essa ansiedade? Lógico, ao isolamento social, tá? Primeiro ponto. E segundo ponto, o que a gente tem? Nós temos cerca de 12 milhões de brasileiros que são depressivos. E é muito ruim a gente separar essa ansiedade da depressão, porque a ansiedade e a depressão, as duas estão juntas, né? Então, nós temos assim, pensa bem, com 215 milhões de habitantes brasileiros, 12 milhões ser depressivos ou ter ansiedade é muito, né? Na pandemia, o que foi constatado foi o índice pós-pandemia, que é onde a gente pôde constatar isso daí depois, foi assim, nós temos uma margem que são jovens entre 20 e 24 anos, com maior índice de depressão, e pessoas após 65 anos, porque elas mudaram toda a vida, tá? Muito mais do que os jovens. Então, esse índice que a gente tinha diminuído, ele aumentou, tá? Pessoas acima de 65 anos começaram a desenvolver um quadro de depressão, ou, eu falo até melhor, o isolamento social foi um gatilho para essa depressão se aflorar, tá? O que eu falo, a pessoa, ela tem depressão, o que ocorre é um gatilho, tá? Então, eu percebo isso mesmo, a pandemia realmente ela foi um gatilho para as pessoas, e essa classe mais idosa realmente foi afetada, porque teve aquela questão de longe dos netos, longe dos filhos, né? Todo esse contato que antes depende, né? Também tem muitas pessoas que, mesmo antes de pandemia, não tinha esse contato familiar. Aí, com a pandemia, fez o quê? Piorou essa situação, né? De ver, aflorou essa questão. E é muito triste nós vermos esse cenário no Brasil das pessoas idosas sofrendo, tirando até suas próprias vidas por causa dessa solidão. E realmente a ansiedade ela tá caminhando junto ali com a depressão, né? A pessoa ela tá sofrendo antecipadamente, né? Ela tá ansiosa e querendo. Eu fiquei muito ansioso nessa questão, nesse contexto de pandemia, cenário de pandemia, ficar dentro de casa e tudo mais. E eu já tinha um histórico de ansiedade e depressão, e com a pandemia, graças a Deus, não aflorou tanto, não piorou. Tá? Eu aprendi algo na minha vida que é a solitude. Eu comecei a me adaptar com essa situação. Então, hoje, por exemplo, geralmente eu sou um pouco introspectivo. Apesar de ser tão bem comunicativo, eu sou introspectivo. Eu diria que isso tem, sim, um leve grau ali né, parcela ali da depressão, mas eu aprendi a amar estar só, a gostar de estar só. Eu acho que isso é um resquício que vem dessa situação da depressão, né? E no Brasil, pode falar. Não, pode continuar. No Brasil, com essa questão da depressão, vem também a situação do suicídio, né? A pessoa ela desenvolve a ansiedade, a depressão, e tem umas que não aguentam de tanta dor, né? Uma dor na alma, que acabam tirando suas próprias vidas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pegando o gancho, eu sempre enfatizo isso, né, na minha frase do dia, ou agora no canal do YouTube que eu abri para mais ligado à cultura asiática, porém eu sempre enfatizo isso, o amor, amar ao próximo e se amar em primeiro lugar, né?
como a gente tem vários vieses, né, vamos colocar assim, como nós temos vários buracos na nossa educação, na nossa cultura, a pandemia parece que ela veio assim, ó. Para você ter uma ideia, pessoas ficavam ansiosas durante a pandemia, que a gente chama a infodemia. É a informação, né, da forma que ela chega, você tem ansiedade. Então, nós tivemos um público muito saliente assim, da infodemia, que era informação, por exemplo, a pandemia estava longe porque a pessoa estava trabalhando em casa, sozinha, pessoas geralmente ligadas à área de TI, que já não gostava mesmo muito de conversar, e essas pessoas, elas foram, através da informação dada, através do que elas estavam lendo, elas estavam ficando ansiosas. Então, quer dizer, lógico, nós tivemos essa mudança do trabalho, essa readaptação, ela empregou muita gente, mas ela também desempregou muita gente, né? Na verdade, por exemplo, nós tivemos um número crescente de motoboys, ao mesmo tempo, simultaneamente, um número de desemprego alto de outros setores. Então, quer dizer, a pandemia ela reestruturou todo o mercado de trabalho, só que nós fomos entender isso agora, nós estamos nos readaptando, mas agora. E esses quase 2 anos que nós tivemos, foi feito um estudo que há uma morte por tentativa de suicídio a cada 45 minutos no Brasil. E dessa uma morte, simultaneamente, estamos com 20 tentativas. Ou seja, são 16 milhões de tentativas de suicídio. Isso daí eu considero, assim, gravíssimo, eu considero o ápice, né, o nível máximo da depressão. E se você for ver dados de isolamento, batendo com esses dados de suicídio crescente. Também mudou toda a estrutura do próprio atendimento que você tinha com seu terapeuta, que antes era lá presencial, agora a maioria é online, né? Então, quer dizer, eu procuro sempre o máximo fazer questão, agora que voltou tudo ao normal, sempre fazer atendimento presencial, mas nem sempre dá. Por quê? Porque o cenário todo mudou, né? Aquela pessoa que já está home office, ela fala, eu não vou sair para ir até a sala, né, o consultório para atender. Outra coisa, mas muitas vezes eu também, por uma certa forma, tenho até um certo público que fala, é presencial, né? Que eu não aguento mais online. Então, quer dizer, a gente tem essa medida. Mas trabalhar com os fatos, e a realidade é essa. Teve uma crescente onda de suicídio através lógico, né, do estado depressivo da pessoa e através da ansiedade. Sim. E já emendando, o Brasil é o país que mais toma Rivotril. Rivotril é o nome, né, do remédio, da substância que chama clonazepam, que é a substância. É o país que mais toma clonazepam. Se toma para dormir, e aí você vai fazer uma pesquisa do índice de por que você está tomando, né? Você vai pegar os dados, quando vai ver a pessoa, ela toma para dormir o remédio, porém, ela toma para esquecer os problemas, porque ela fala assim, olha, se eu não tomar esse remédio,
eu não vou conseguir dormir, porque eu estou com muitos problemas. E, na verdade, a ansiedade, o que, que é? É a preocupação do amanhã, do futuro. Uhum. Então, a pessoa fica extremamente ansiosa, ela não consegue se controlar, No e caso, isso ela, gera mais um problema, né, professora, que é o vício dali daquele, a dependência de um medicamento, né? aí você fica dependente do medicamento. Eu não, eu falo para você o seguinte, que sou a favor, sim, de um trabalho psiquiátrico junto, a maioria de palestra, de atendimento que eu faço, eu sempre aconselho, antes de tudo, eu escrevo sempre uma carta, fale com o seu psiquiatra, para ele ver se você precisa ou não de uma medicação. Porém, o que está acontecendo fora, né, da realidade, porque, assim, essa coisa que, às vezes, uma vez eu ouvi isso, e é interessante, né, eu indiquei um psiquiatra, mas, gente, eu não ganho nada indicando psiquiatra, eu indiquei porque eu conheço, eu sei que Uhum. ele é bom, e pelo fato, pelo problema da pessoa, ele, eu não indico só ele, entendeu? Eu Uhum. indiquei ele porque ele é um psiquiatra que, pelo problema da pessoa, poderia solucionar, ele saberia a Uhum. medicação, né? E aí a pessoa falou, não, mas vai indicar, você vai ganhar com isso? Não, eu não vou ganhar com isso, eu não faço propaganda de psiquiatra, não tenho acordo com psiquiatra nenhum, não tenho acordo com psicólogo nenhum, trabalho muito na neuropsicologia, trabalho muito com a neuropsicopedagogia também, e muito com a terapia cognitiva, porém, não ganho nada. E aí, voltando ao assunto, fora o vício do remédio, o que eu te falo é assim, é muito ruim as pessoas estarem tomando um remédio, estarem se viciando realmente, às vezes elas nem precisam tomar esse remédio, entendeu? Elas podem sim fazer o acompanhamento, o uso de medicamento com uma terapia, mas o que eu te falo, que eu fico assim abismada, é que ele é um remédio tarjado e ele é o remédio mais vendido no Brasil. Então, quer dizer, minto, o Brasil é o país que mais consome essa substância medicamentosa, tá? Aí você fala assim, poxa, mas existem tantos outros remédios bons, por que é esse? Porque ele é o remédio mais fácil. Você pinga a gota, você vai dormir, lógico, vai esquecer os problemas, mas no dia seguinte você vai enfrentar. E Uhum. talvez esse enfrentamento sem alguma base que a gente tenha, ele pode ser muito ruim. Que base que a gente pode não ter no nosso dia a dia e que eu falo, eu estou aqui com uma colinha, justamente porque, você vai me desculpar, porque eu tive sequela de Covid, então minha memória antes, que era nota 1000, eu preciso agora de cola, tá? Eu nunca usei cola na vida, mas... Isso acontece, né? Mas tem problema nenhum, Então, professora. o que acontece é o seguinte, nós temos esse enfrentamento do nosso dia a dia, o que eu acho e o que eu sinto muito é essa falta da religião, essa falta de Deus estar presente em nossas vidas, que isso é fundamental. Uhum. E se você me permitir, eu já vou partir para um âmbito um pouco mais religioso, Sim. abordar dois pontos que vamos amenizar, antes de partir para o ponto religioso, finalizando essa ansiedade, como que a gente pode, no nosso dia a dia, tentar solucionar? Vamos supor, olha, não tenho terapeuta, não... O que eu faço? Estou ansiosa, estou ouvindo esse vídeo, estou vendo esse vídeo, o que eu faço? Primeira coisa, não vamos pegar os problemas e juntar tudo e jogar numa panela.
Vamos separar os problemas, vamos fazer uma lista do que a gente tem de problema, uma lista do que a gente tem de solução. Olha, mas eu não alcanço solucionar esse problema. Você não alcança, você não consegue, aí põe esse problema na panela A. O outro problema de outro jeito, põe na panela B. Se você começar já a dar esse passo, você percebe que a calma ela já vem. Porque a ansiedade é isso. A ansiedade, você vê um futuro todo misturado, todo bagunçado, você joga tudo dentro de uma panela, tudo dentro de um balde, dentro de um pote, né, que eu falo, e não consegue resolver. Ou essa depressão, essa ansiedade, o que está acontecendo? Às vezes você ameniza com paliativos, e por isso que às vezes eu critico o uso exagerado de alguns medicamentos. Você ameniza com paliativo como? Vou dar um exemplo muito claro, que a gente pode tentar não fazer isso no dia a dia. Então, a depressão e a ansiedade, né, esse medo, essa preocupação, essa neurose com o futuro, ela é uma goteira. E essa goteira, com a pandemia, ela abriu, ela ficou um pouco maior. E a gente, ao invés, às vezes, da gente ler, abrir uma Bíblia, simultaneamente vai no coaching, vai no terapeuta, vai no psicólogo, sim, vamos tentar unir e vou te explicar por que é importante você unir toda essa área. O que a pessoa faz? Ela vai, então, lá, a goteira está pingando rápido. O que acontece? A pessoa vai lá, põe o balde embaixo da goteira, que são resoluções paliativas, e o balde encheu. Aí ela vai, pega lá o balde cheio, leva e põe um outro vazio enquanto ela esvazia o cheio. Então, assim, é o que eu falo que acontece no nosso dia a dia. Nós estamos num país, num mundo cafeinado, nós estamos num mundo, todo mundo corre, todo mundo tem horário, todo mundo é cronometrado, e aí a ansiedade aumenta mais, só que a gente só tem soluções paliativas, e um exemplo muito claro que eu falo muito isso em palestras não coloque o balde embaixo da goteira, tenta tampar a goteira, né? Tenta consertar essa goteira. Ai, mas olha, até eu pegar uma escada, subir, consertar, demora, sim, não é fácil, muitas vezes a gente não vai com sabedoria, mas nós temos que ter a calma de tentar consertar essa goteira. E eu falo, como que a gente conserta essa goteira? Como que a gente tenta amenizar essa depressão, que eu ressalto mais uma vez, a pandemia, ela foi um gatilho para as pessoas com depressão, né? A gente, na verdade, as pessoas já tinham, só que em muitos não eram desenvolvidos, em alguns eram desenvolvidos e piorou, né? Então, o que eu falo é o seguinte, nós temos 3 tipos de inteligência, que é o QI, que é a nossa inteligência, né, a intelectual, nós temos o QE, que é a nossa inteligência emocional, e nós temos um QS, que é a nossa inteligência espiritual. O QS, ele foi estudado por um casal de filósofo e psiquiatra lá nos Estados Unidos, que é a Dana Zohar, que inclusive o livro dela aí tá bombando desde justamente na pandemia. Olha que interessante, é um dado que eu também fiquei contente, né? Na pandemia, as pessoas foram buscar esse lado religioso, e não que o QS, não que essa inteligência espiritual seja vamos colocar assim, o QS ele não fala no seu ponto de Deus, a existência, ele não fala na religião, mas o que eu acho muito interessante no QS
e eu levo isso, eu falo sim que a gente tem que desenvolver esse lado espiritual, religioso e acreditar em Deus, porque é o seguinte, enquanto a gente pensa, enquanto nós temos uma inteligência intelectual, ela está lá junto com o nosso emocional. O que é o emocional? É a ansiedade, a depressão, é a síndrome do pânico, é o déficit de atenção, que tem crescido muito, e o QS ele veio aí para equilibrar, ele é um ponto de equilíbrio entre a inteligência intelectual e a nossa inteligência emocional. Então, esse lado nosso espiritual, religioso, é quando você fala assim, olha, eu preciso me conectar a alguém superior. A vida, ela não é solta, né? A gente tem um Deus. Qual que é o nosso ponto, Deus? Eu não posso simplesmente falar assim, ok, eu se penso, existo, passo, coloco minhas emoções lá acima de tudo, mas com a inteligência, né, que às vezes é a razão, tá lá, porém você precisa saber de onde você veio. Você não tem uma vida solta, você tem algo superior. Então, a partir do momento que a gente desenvolve esse ponto religioso, você acaba tendo um equilíbrio, tá? Entre o que a gente fala, né? Entre a ansiedade e essa coisa do nosso pensar, tá? Desse lado, entre essas três inteligências, eu falo muito para você assim, temos que ter as três inteligências, temos que desenvolver as três inteligências, e o que eu vejo faltando muito por aí, infelizmente, é a QS, é a nossa inteligência espiritual, é o nosso buscar por Deus, tá? Eu estava pensando aqui, né, sobre a TDAH, né, que é esse déficit de atenção. E nessa pandemia, acho que foi muito difícil também para essas pessoas, né? E elas acabaram desenvolvendo a ansiedade, a depressão, porque na escola já era um pouco complicado prestar atenção. Aí, de repente, ela é colocada dentro de casa e talvez ali com os irmãos, com o pai, com a mãe em home office, né? E aquela loucura dentro de casa e tentando ali prestar atenção na aula e não conseguir, por exemplo, nesse contexto de pandemia, eu, por exemplo, o primeiro e o segundo ano foi totalmente em casa, do ensino médio. Agora, no terceiro que a gente voltou para a escola, no presencial, né? Mas o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio, a gente ficou dentro de casa. Para ser sincero, a gente aprendeu nada, assim, dentro de casa, né? Sendo bem sincero, a gente aprendeu nada. E aí, aí esse terceiro ano tem Enem e faculdade, a gente começa a criar essa ansiedade. Eu, por exemplo, eu tô muito ansioso com o Enem esse ano. Né, eu acho que muitas pessoas nessa faixa etária de idade também se preocupam com isso, tem essa ansiedade, essa preocupação com o futuro. Meu Deus, Enem chegando e querendo fazer cursinho e fazendo outras coisas, estudando, e muitos também no contexto de trabalho e escola, né? E junta esses dois contextos, e aí eu acho que isso colabora também para essa questão da ansiedade, depressão, tudo cronometrado, tudo, né, parado. Eu tenho até alguns amigos que nem almoçam. Da escola vai para a faculdade, da escola vai para o trabalho, ou vai para o cursinho, não almoça, não dá tempo nem de ir em casa almoçar, da escola vai direto aí como um salgado, também é uma coisa que afeta a alimentação saudável do ser humano, né? Então acho que esse contexto colabora muito para essa questão. E eu como pessoa TDAH, piorou assim a questão, né, dessa atenção, conseguir prestar atenção. E realmente eu tive que me exercitar bastante para poder conseguir ter essa disciplina de sentar numa cadeira, numa mesa, de frente para o computador, pegar um caderno e realmente querer aprender, buscar, né, e tudo mais. E também tem um lado positivo, que
pelo fato disso, eu acho que muitas pessoas tinham aquele tabu, não vou no terapeuta. Uhum. Eu não vou no terapeuta. E com a pandemia, dentro de casa, surge essa novidade de poder ter uma conversa com o terapeuta pelo computador, pelo celular. Eu acho que às vezes as pessoas elas se desenvolvem, elas se abrem mais, às vezes digitando, né, à distância do que mesmo. Chega presencialmente, muita gente fica mais tímida. Aí chega no Whats, já solta tudo, né? Parece que tem essa situação. Como que foi para você essa experiência de ter pessoas te procurando mais ou menos, porque também não foi só São Paulo, pode ser pessoas de vários lugares do Brasil e mundo para te procurar e ter uma sessão terapêutica. Se a gente for analisar o lado bom, que hoje em dia nós temos sites, depois quem quiser me perguntar no WhatsApp, que eu vou deixar para vocês, ou no meu Instagram, eu falo, porque eu né, não vou fazer, não posso fazer propaganda agora. Porém, surgiu sites com terapeutas online, você entra lá, digita o nome do site, e aí ele vai te dar assim, você quer qual tipo de terapia? E isso antes da pandemia não tinha. Uhum. Fato 1. Fato 2, realmente, antes o que você só fazia o atendimento presencial e não dava tempo, por exemplo, no atendimento presencial que eu faço hoje, 3 vezes por semana, no máximo, como o meu apelido até é Július, né? Porque graças a Deus eu tenho 3 empregos, graças a Deus, agradeço. Eu sou uma dessas pessoas que não almoçam, tá? Eu sou uma dessas, mas então, que antes no presencial, igual o presencial, no máximo, eu atendo à noite 2. Se você tiver no online, você consegue atender mais, sim. Por quê? Porque você não tem a locomoção. Então, por exemplo, se eu estou no escritório, em casa, ou numa sala sublocada, lá eu já atendo os 3. Você não tem essa entrada, saída, boa tarde, café, essa coisa. Uhum. Ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, o que mais a gente ouve de reclamação, de falta, de carência, fala assim, olha, quando eu estava no meu trabalho presencial, eu estou faltando aquela hora do cafezinho. E o mais engraçado, assim, o público mais afetado de depressão e dessa carência é o público feminino. Mas é lógico, entra todo um fator aí. Então é o seguinte, a gente passa, um adulto passando por esse processo, o maior índice de depressão, da falta do cafezinho, da falta da conversa, o maior índice ainda é ligado ao público feminino. Então, as mulheres sentem mais falta. Porém, por uma curiosidade, o déficit de atenção e a hiperatividade, ele tem mais em menino do que em menina. E falando mais ligado aos jovens, a gente tem uma coisa assim que eu acho muito interessante, porque esse jovem que fica, é o que você falou, você está assistindo aula, você não consegue se concentrar. Olha só, nós tivemos um aumento de uso de medicamento para o déficit de atenção, ao mesmo tempo, como a pessoa não saía da cadeira, esse remédio, ele acelera, né, ele te deixa acelerado, chegava à noite, a pessoa não dormia. O adolescente, o pré-adulto,
Vamos colocar aí até 24 anos, tá? Desde os 17 aos 24, que foi um público que eu trabalhei muito. Aí, muitos médicos falaram, não vou te dar remédio para dormir, porque você está trabalhando com remédio para uma coisa, isso aí eu não te dou, porém, muitos médicos deram, enfim, cada um tem sua técnica, né? O que acontece com esse jovem? Ele, usando o medicamento, ele pode até prestar atenção na sua aula, só que depois ele vai ficar acelerado. E ele não usando o medicamento, ele não vai prestar atenção na sua aula. E talvez também não consiga dormir. Por quê? Porque, principalmente os jovens, esquecem de linkar a sua vida com a vida religiosa. Eles esquecem de ter o equilíbrio que a gente estava falando da inteligência intelectual, emocional e espiritual. E o mais interessante é que, assim, se esses níveis de consciência do jovem não está ligado, né? É muito difícil estar ligado à religião. E por mais que você fala assim, olha, isso vai fazer bem, isso vai te dar um equilíbrio. Ele não acredita, né? Ou às vezes ele não foca no que você está falando. Fala, não, presta atenção, vai, a experiência própria vai, entendeu? E o que eu acho mais interessante de tudo, e sendo breve também, porque senão a gente vai ficar aqui num papo, acho que dá umas 12 horas, né, de gravação. Nós temos, para você ter uma ideia, na nossa consciência espiritual, ela tem 5 níveis, que é a consciência, você ter a graça, você ter o sentido, você ter a transcendência e ter a verdade. Então, quer dizer, já foi comprovado por A mais B que nós temos esses 3 tipos de inteligência. Só que, infelizmente, principalmente os jovens, não usam a inteligência espiritual, não buscam a religião. Verdade. Né? Quando encerrar, você me dá um toque, porque eu quero citar Mateus 18, que eu acho pleno, porque se nós estivermos ligados ao mundo religioso, muita coisa melhora. Um religioso, ele não tem ansiedade? Mentira, ele tem ansiedade. Ele não tem depressão? Mentira, tem. Só que você está apegado a algo, você se conecta com algo, entendeu? Então, eu sempre falo assim, se conecta sim com o seu terapeuta, mas se conecte também com a sua religião. Isso é importante. Deus faz parte da nossa vida. Eu nessa pandemia, intensificou. Mas antes mesmo da pandemia, eu já tinha esse contato com as pessoas. As pessoas sempre me procuravam e perguntavam e queriam conversar. Eu já me deparei com pessoas, assim, meninas, interessante que sempre eram mais meninas. Chegava com os pulsos todos cortados, né, e passando por um problema e queria conversar. Tinha algumas pessoas que vinham procurar e falavam assim, eu quero um conselho seu, mas não fala de Deus, não. Sem envolver Deus. Tinha pessoas que criavam essa resistência, essa barreira, por quando eu ia aconselhar, eu sempre envolvia Deus e falava de Deus. Então, o Senhor começou, Jesus, né? Começou a me dar estratégias de falar dele para essas pessoas sem citar o nome dele. E acabava que, no final das contas, essas pessoas elas reconheciam a necessidade de ter fé em Deus. E quando elas entendiam isso e elas se pegavam à fé, à religião, elas falavam assim, nossa, filho, realmente, eu estou começando a mudar. Eu tive uma experiência.
Porque é isso, né? As pessoas às vezes ela fala assim, ah, mas é o que você teve. Mas quando ela tem a experiência mesmo com a fé, acho que aí ela começa a ter essa desenvoltura melhor. E realmente a fé, quando a gente se apega em Deus, a gente começa. Eu falo que interessante você ter citado. O cristão, sim, o religioso, sim, ele tem a depressão, ele tem a ansiedade, ele tem o déficit de atenção. Mas eu penso assim, que qual que é a diferença da pessoa que ela se apega à fé, à religião e a que não se apega? É como a gente vai passar e lidar com aquela situação. Porque quem está ligado e apegado em Deus, firme em Deus, ela vai ter esses problemas, mas a diferença é que ela vai saber como lidar, como passar por aquele problema. E Gálatas capítulo 5 diz sobre o fruto do Espírito, e entre eles diz a temperança, o domínio próprio. Então a pessoa ela Uhum, desenvolve essas habilidades quando ela se apega em Deus, né? sim. É como se você tivesse, assim, por exemplo, a ansiedade, a depressão, a hiperatividade, o déficit de atenção, ele já faz parte praticamente do nosso dia a dia e já faz parte desse mundo que a gente vive. Uhum, E quando você é apegado a Deus, você continua com isso, porque é um tratamento que ele deve ser acompanhado, sim, uhum, simultaneamente, com médico, com terapeuta e com a Bíblia e com Deus e com a sua fé. Por quê? É exatamente isso. É a forma que você vai encarar. É como se você falasse assim: olha, eu tenho depressão, eu reconheço que por hoje eu estou mais zeloso com as minhas angústias. Por hoje eu serei um pouco mais zeloso porque Deus está me vendo, porque eu sou filha, porque tem um Criador acima. E essa cruz que eu carrego da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, que é o que eu falo, não é um peso fácil, é um uhum. peso difícil, mas essa cruz ela está sendo como se essa cruz que você carregasse, quando você acredita em Deus, é como se ele colocasse levemente a mão na cruz, assim, amenizasse o seu peso, porque você vai continuar passando por isso, vai, Sim. mas você vai aprender que com Deus você tem esse problema, que é aquilo que eu falei, é algo que eu posso modificar? Olha, é algo que eu posso modificar, sim, no meu jeito de olhar para aquilo. Como que eu modifico, então? É assim, eu vou ter que passar por essa ansiedade, ou eu tenho déficit de atenção, estou me tratando, Uhum. e eu estou aprendendo que eu assumo, e eu vou ter que encarar da melhor forma. E essa melhor forma é onde encontramos Deus, Uhum. né? Isso ameniza. Já fiz atendimento também que o interessante, né? A pessoa, eu trabalhei muito tempo em clínica de reabilitação para dependente químico, Uhum. e era engraçado quando você fazia as reuniões em grupo, eles falavam assim: olha, eu sou ateu, primeira coisa, eu sou ateu, mas aí, né? E aí eles Uhum. contavam. E depois você ia galgando toda uma conversa, uma preparação, e eu ainda, nessa época, eu nem tinha feito neuropsico, porque o entendimento que eu tinha, essa época eu tinha feito uma especialização em psicanálise, Uhum. e o mais engraçado é que, assim, sem saber dessas inteligências emocionais e sem saber que a gente pode até marcar uma outra
live falando somente da parte nossa neural, da parte que quando você acredita em Deus, qual lóbulo que ele afeta, etc. Mas Legal. resumindo, essa época eu nem era assim, não estudava tanto a inteligência espiritual, mas eu sempre falava assim, acima da gente tem um Criador. E você está nesse estado, você vai passar por isso. Uhum. Querendo ou não querendo, você vai passar, você já está passando. Então, o que vai te dar? Sabe aquele respiro, aquele alívio, aquele ufa? Na Bíblia, em Deus, ou Uhum. seja lá qual for a crença da pessoa. E é isso. Então, eu tive muitas experiências também, assim. A pessoa primeiro falava, sou ateu. Aí começava, né? E então é interessante porque eu fico triste com essas coisas. Só que depois eu falo, não, da mesma forma que eu tenho propósito de dar um aconselhamento para a pessoa, eu também tenho o propósito de pelo menos tentar falar que ela é filha do Criador, Uhum. né? Sim, tem um reverendo que eu assisto muito e certa feita ele ministrando, ele falou uma história que realmente me identifica com essa situação. Ele disse que um homem, ele procurou o pastor e falou assim, pastor, ore por mim porque eu descobri que eu estou com câncer. E o pastor se comoveu e orou com ele e tudo mais. Passou um tempo, esse irmão sumiu. E aí esse pastor foi e ficou de encontrar, visitar esse irmão. E aí esse irmão vai, de repente, e depois de um tempo que ele sumiu, ele volta, né, ali no gabinete daquele pastor, e o pastor vai e se alegra, poxa, que bom te ver, que bom que o irmão tá aqui, tá vivo, eu ia te procurar, né, e tudo mais, e ele falou assim, ô pastor, sim, então quer dizer que o irmão, aí ele falou assim, eu tenho uma coisa muito boa para contar para o senhor, e para a igreja. Aí o pastor, imagina que o senhor então tenha te curado, né, do câncer. Ele falou assim, não, eu ainda tenho câncer. O pastor espantou, e ele falou assim, e por que então que você tá tão alegre, com esse sorriso no rosto? Ele disse assim, porque depois do câncer, eu me aproximei muito mais de Deus. E Nossa, é uma lição muito forte. E eu me identifico com essa história porque depois que eu desenvolvi a depressão, a ansiedade, algum tempo atrás, eu descobri essa questão da solitude. E eu descobri também a olhar as dificuldades, as outras coisas, com um olhar totalmente diferente do que eu olhava antes. Em vez de eu ter um problema e ficar me doendo por aquele problema, me preocupando, convergindo todas as minhas forças naquele problema, eu vou simplesmente hoje o quê? Eu vou olhar para todo um contexto na minha vida e vou ver que tem coisas positivas. Então eu vou convergir as minhas forças em solucionar aquele problema que eu tenho, mas eu não vou ficar totalmente ligado, focado no problema. Mas eu também vou dar a credibilidade às outras coisas positivas, que talvez possa ser até muito mais do que as negativas. Então eu tenho essa questão comigo. muito legal. Um exemplo muito bom me fez lembrar um caso, e comentando, antes que eu esqueça, porque aí eu tô sem a colinha, eu acho que quando você acredita em Deus, você olha, na verdade, para o lado do copo cheio, né? E não somente o lado do copo vazio. E olha que é difícil, mas quando você desenvolve a fé, quando você tem a Uhum. graça, você começa a olhar o lado cheio da outra metade vazia, né? E emendando, com o seu exemplo, foi um líder religioso também, ele estava contando que ele chegou um belo dia, ele é um líder religioso. Isso Uhum. daí, para mim, é o que eu falo, né? Eu sou professora há muitos anos, estudo muito, eu falo, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, a gente aprende todo dia. Não adianta, a vida é um aprendizado, e quando eu ouvi isso de um líder religioso,
eu falei, olha como Deus está presente. Ele contando assim, ele acordou um belo dia e não sei se a secretária, era a secretária lá da paróquia, eu não sei se foi ele falou assim, nossa, só tem água na geladeira, mas eu queria leite, não tem, poxa. E ele falou que, porque ele fala assim, líder religioso também acorda de mau humor, né? Uhum. E a gente fala, poxa, se o líder acorda de mau humor, imagina nós, meros fiéis, né? Uhum. E aí ele contando, ele falou, poxa, aí eu já fiquei mal-humorado, eu queria leite, não tinha, tudo e tal. Ele foi para o lugar, aplicou, né, fez a liderança religiosa lá, tal, e aí tinha um carro, e aí veio uma moça, pai, o senhor consegue conversar com um fiel que ele não pode levantar, tudo, e ele falou que ele estava com aquele negócio de ter só água na geladeira, ele falou, isso daí me deixou com mau humor, Uhum. né? E aí ele falou, tá bom, não, vou lá conversar, tudo, aí terminou, ele saiu lá da Assembleia, foi para onde o fiel estava dentro do carro, falou, oi, né? Pois não, a paz, tal. Ele falou, eu queria pedir uma oração, o senhor consegue me abençoar, tal, estou doente, tudo. Aí ele falou, assim, pegou o nome, abençoou, né, rezou tudo. Que o senhor tem de doença? Aí ele falou assim, eu tenho câncer na garganta. Aí ele falou, nossa, mas aquilo para mim foi um tapa na minha cara. Ele contando, eu falei, se foi um tapa na cara, né, de um líder religioso, e isso, ele falou assim, isso prova que Deus está presente em todos os lugares, porque ele falou, aquela hora, quem você acha que estava falando comigo? Deus. Deus estava falando assim, você está reclamando da água para beber, e aquele outro que está ao seu lado, porque falta muita empatia na gente, né? A gente se colocar no lugar Uhum. e aquele outro que está ao seu lado não consegue beber um copo de água, né? Então a gente vai percebendo diariamente como Deus está presente. E na hora que for encerrar, você me fala, porque eu queria falar citar Mateus 18. Sim, eu queria só tirar uma dúvida, porque eu, como aluno, eu fui beneficiado de ver como que é a sua aula de sociologia. Mas eu queria que você comentasse um pouco como que é essa questão de ser terapeuta, ser essa pessoa toda maravilhosa e dar aula de sociologia. Como que é? Os alunos, eles percebem, te procuram depois em off, na sala de aula, como que é essa questão? A professora tem que ser imparcial? Ou ela pode, na sala de aula, aplicar algumas técnicas? Como que funciona tudo isso? Agradeço muito pelos elogios. Tenho vergonha, sou tímida, tá? Bom, eu procuro sempre, assim, todo dia eu procuro dar o meu melhor, nem sempre eu consigo, né? Nesses longos anos, eu tenho muitos alunos, ex-alunos que acabaram virando, acabei sendo terapeuta. Uhum. Tenho alunos atualmente que me procuram em off, só que aí eu dou um aconselhamento, porque a gente não pode, né? Uhum. Pela ética, não pode ser terapeuta do aluno, né? Não é que não pode, não devemos, Uhum. né? E assim, eu tento sempre ser imparcial, porém eu sempre tento também ser muito clara assim. Eu acho que a nossa opinião é importante. O nosso discurso dentro de uma sala de aula é importante. Uhum. Eu sinto cada aluno que eu já dei aula e que eu dou aula atualmente,
todos são importantes. Então, eu trato assim com muito carinho, embora muitas vezes não consiga. Eu falo que esse ano eu tive uma grande sorte, que foi pegar os terceiros anos, do qual um deles você fez parte, e me abandonou. E eu adoro os meus terceiros anos, por exemplo, tá? Eu adoro todos os meus alunos, mas o que eu falo assim, esses terceiros anos, como quando você está no último ano do ensino médio, o próprio sozinho, isso é propriamente o próprio neural, ele já tem um amadurecimento. Então, eu tento sempre ser imparcial. Já teve ano que eu peguei sala que eu dei geografia, história e sociologia, porque eu tenho também a formação em história. Então, aí eu dava 3 matérias, desenvolvia bastante projetos e sempre tento trabalhar a parte pedagógica e a parte emocional do aluno, que é de extrema importância. E se eu pudesse, eu trabalharia também a parte emocional do professor, né? Que também está lá, daquele outro lado, porque eu falo que a gente, para o professor em sala de aula, a gente preza muito você querer que o aluno suba os degraus o mais rápido e o mais pleno possível, mas nem sempre a gente consegue. Então, assim, a sala de aula, para mim, é muito importante também. Eu gosto muito, por isso que eu falo, eu agradeço muito, né, com essas profissões, porque eu só consigo, por exemplo, dar uma boa aula ou achar que eu estou dando uma boa aula se eu me esforçar, e eu só consigo através dos que estão me assistindo, né? Desse feedback. Mas eu tenho tido assim uma grande procura de alunos que sempre pedem conselhos, várias vezes né, a maioria no particular. Me sinto muito bem quando eu ajudo, sempre tento ajudar. Então, para mim, a sala de aula, por exemplo, ela faz parte da minha vida, ela está muito intrínseca a mim. E eu só consigo também dar uma boa terapia, fazer um bom atendimento, porque também eu tenho a minha sala de aula de manhã. Então, assim, é como se me desse um gás que eu tenho de manhã para eu conseguir, às vezes, trabalhar até 11 horas da noite. Né? Porque eu tenho ainda, entre a minha sala de aula de manhã e meu atendimento à noite, eu tenho um outro emprego que também, eu falo, é um outro gasto para mim. Então, isso, assim, tudo que faz parte da minha vida, tudo que eu procuro fazer assim, com louvor. E ser imparcial, mas trabalhando, sim. Trabalhando os 3 tipos de inteligência que o ser humano tem. Tá? Isso daí sempre você vai... você pode ver que eu sempre vou trabalhar a inteligência intelectual do aluno, que é o pedagógico, trabalhar o emocional, porque o aluno, ele precisa. Sim. Nós professores, somos responsáveis, sim, né? Também somos responsáveis também, todo um conjunto, com a família, pelo emocional do aluno, e tento trabalhar também esse lado espiritual religioso, porque há uma força maior, né? E é aquilo, infelizmente, a gente erra, né? Tem dia que... Sim. Mas faz parte da vida. Esse lado do copo vazio faz parte da vida, não adianta. A professora quer citar o texto de Mateus? Vamos lá. Mateus 18. Por que eu quero citar esse texto, tá? Finalizando. Ele fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu,
e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O que quer dizer o que ele quer falar com isso? Ele quer falar o seguinte, para mim, tá? Eu acho que passa assim. Faz aqui na terra porque Deus está vendo. Você tem um Criador. Se apega a Deus, porque se você não apegar a Deus, lá no céu também, né? Porque se conecta com Deus. Para mim, assim, se você falar, explica com 4 palavras. Mateus 18, eu vou falar, se conecta com Deus. Mundo conectado nosso com Deus. Verdade. Muito bom, muito bom. Agora, eu vou te pegar um pouco de surpresa. O que a Francine de 2022 diria para Francine do ensino médio, né? Essa daí não vai. Eu fiz uma pergunta dessas daí no meu Instagram, no Stories, hein? O que você, né, pegaria da caixinha, né? Por incrível que pareça, sem falar a minha idade, eu estou dando aula para o filho de um colega que estudou comigo no ensino médio. E eu falo, gente, eu não tinha essa visão de mim. Ele falava, não, mas no ano que eu estudei no noturno, né? Uhum. Porque teve um ano do ensino médio que eu consegui estudar de manhã e depois eu fui para o noturno. Aquela coisa, né? Trabalho e estudo. E ele falava, a gente só dava risada em sala de aula e não sei o que. Eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não acredito que a gente dava tanta risada assim, eu não, né? Eu sempre fui a CDF, a estudiosa, a certinha, e aí ele fala assim, não, eu não acredito que você, né? A gente aprontava muito, tudo. E aí eu falei, nossa. Aí eu falaria para essa Francine assim, presta mais atenção no teu professor, mas eu prestava. O que eu falaria para essa Francine do ensino médio assim, eu falaria assim, Francine, amores e amoras, eu falaria, desenvolva o mais cedo que você puder os 3 tipos de inteligência, tenta galgar um belo caminho, porque quanto mais cedo você galgar seu caminho, mais independência você terá. Independência financeira, você vai construir uma boa família, tenta galgar um bom caminho. Eu falaria, acho que isso daí. Muito bom. E isso serviu não só para a Francine do ensino médio, mas serviu para todos nós, né, que estamos nesse caminho. E eu Você gostei está na reta final, né? Na reta final. Na reta final. Ô, pai. Ano que vem, faculdade. Olha. Tá, né? Quem diria? Mas eu achei muito interessante se conectar com Deus. Se conectar com Deus, né? Nós estamos nesse mundo tão de conectar, conecta aí, né? Pois é. Então, no mundo tão conectado, cadê a conexão com o divino? Exatamente. Conectados e desconectados. Não, chegou o tempo de conectar com Deus. Ai, a gente pode fazer um tema para a próxima, hein? Exatamente. Conexão, e a gente pode falar dessa parte neural nossa, esse ponto de Deus, né? Sim, nossa, seria uma honra. Professora, muito obrigado por sua presença. Meu coração aqui está vibrante mesmo. Saudade, foi um período assim muito bom. Curto, mas foi muito bom. Foi suficiente para poder ser abraçado e apaixonar, encantar por sua aula, por sua pessoa, que é assim um ser encantador e maravilhoso. Gente, muito obrigado. Tá? Aqui na descrição vai estar todas as informações. A professora também pode aqui agora falar também as informações, deixar seu recado para as pessoas. Vou finalizar. Primeiro, a gente só consegue a gente só consegue dar uma boa aula se a gente tiver bons alunos. Você foi
um deles brevemente para mim, mas eu sei que você é um excelente aluno aí. Eu agradeço muito a participação. Você sabe que eu adoro conversar, então você sabe, a gente pode marcar lives, Sim. Né? Vai encaixando o tempo aqui e ali e a gente vai marcando. Me sigam no Instagram, @Francine, com E, Amores, e Amoras, igual tá aqui embaixo, agora que eu coloquei. Depois, Felipe, você coloca para mim também. Sim. Esse é o Instagram que eu uso é o meu Instagram aberto. Então, quem quiser tirar dúvida, mandar alguma coisa, me acompanhe nos stories, que eu sempre tenho que deixar uma frase do dia, né? Às vezes animadora, às vezes um pouco mais engraçada, né? A gente vai, para a gente passar esse dia a dia nosso que é carregado, e eu finalizo sempre. Vamos nos conectar sempre e com Deus também. Olha, eu vou citar aqui rapidinho, que eu não tô me segurando, mas dessas frases do dia que eu amo, que eu não perco, todos os dias eu acompanho lá. Teve uma que é excelente, que me animou, eu ganhei o dia quando eu vi. Foi assim, bobo é o esperto, é o cavalo marinho. Por quê? Porque ele se finge de peixe para poder não carregar peso. Exatamente. Mais ou menos assim, não sei se é bem assim, mas é isso mesmo. Essa. Então eu achei genial. Eu falei assim, cara, eu vou me fingir hoje de cavalo marinho. Não, às vezes você tem que se fingir de cavalo marinho para não carregar peso, Exatamente, né? Mas é verdade. Genial. Siga a professora Francine e vocês vão ter um mix de todas as coisas. Vão ter reflexão, vão dar muitas risadas, que é muito bom. Isso anima demais a nossa vida, é muito bom. Tá? Professora, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero tê-la aqui no canal novamente, mais e mais e mais vezes. Pode deixar. Agora a gente tem que deixar marcado já para a próxima. Isso mesmo, professora. Certo? Um abraço, viu? Com Deus. Tchau.